Boa tarde, pessoal. Vamos hoje fazer a oficina de painéis da Adplan. Na verdade, nem era da Adplan, né? Da UFOPA, porque os painéis orçamentários eu coloquei de painéis da Adplan, porque existem outros painéis. A Diave mesmo faz de outros diversos painéis, mas hoje que a Adplan é responsável são os de orçamento, né? Então, quais são os objetivos dessa oficina? Capacitá-los no uso dos painéis orçamentários, promover a transparência e a compreensão das informações financeiras, incentivar a reflexão sobre melhorias e inovação dos painéis, fomentar a interação entre usuários e desenvolvedores e engajar os participantes na construção coletiva de soluções. Vamos lá. Eu já me apresentei ontem para vocês, né? Quais serão os módulos dessa oficina? Separei em 2 módulos. A evolução histórica dos painéis orçamentários da UFOPA. Projeto PIAP, vou falar um pouquinho para vocês o que a gente vem desenvolvendo no projeto PIAP, que está lá na Adplan, do qual eu sou coordenadora. Funcionamento dos painéis. E o módulo 2, nós vamos trazer os painéis propriamente ditos para mostrar para vocês, ensinar a usar, quais são as novidades, o que de repente tem aí de projeto futuro e algumas dinâmicas, tá? Como eu falei, já me apresentei ontem para vocês, já sabem aí, quem não me conhecia já sabe que eu sou contadora na UFOPA desde 2014, de 2015 a 2019 eu fui coordenadora de contratos, de 2019 a 2022 eu fui coordenadora de acompanhamento orçamentário na Adplan, e atualmente eu coordeno a elaboração e funcionamento dos relatórios e painéis de controle e gerenciamento orçamentário da UFOPA. Então, esse trabalho, basicamente, ele está ali comigo, né, na coordenação, obviamente, com toda a equipe colabora, tanto com ideias, quanto com a manutenção dessas bases, porque esses painéis eles são alimentados através de bases, né, e todo mundo trabalha na construção desses painéis, tá? E aí, ontem eu contei uma história e hoje eu vou contar uma outra historinha em relação a essa situação, porque como eu falei ontem, para quem estava na oficina, né, eu falei que tudo isso aqui aconteceu meio que na minha vida, meio sem querer, não era nada que eu queria muito, mas tudo aconteceu. E eu até falei que quando o professor Rogério me chamou para dizer que a Proplan queria fazer um trabalho de gerenciar o orçamento de contratos, para mim foi um desafio muito grande, porque até então eu até entendia de contratos lá da parte mais burocrática, mas da parte orçamentária não, então eu tive que aprender meio que do zero, apesar de já saber algumas regras, algumas situações de contratos muito específicas. Mas quando ele falou do painel, que ele falou que eu lembro até que ele falou que a ideia era que a UFOPA tivesse uma gestão à vista. E eu não sabia nem que termo era esse, eu falava, o que significa gestão à vista, né? E eu lembro que o professor Marcel já tinha uma sementinha desse trabalho, já tinha começado a pensar, já tinha começado a elaborar ali algumas bases, inclusive o professor Marcel teve um papel, tem até hoje, né, quase 6 anos depois, um papel fundamental na construção desses painéis, porque ele sempre colaborou demais, tanto com o conhecimento que ele tem, é um conhecimento super avançado, inclusive, então, nossa, assim, eu acho que sem ele, não digo que seria impossível, porque eu não sou a pessoa que acredita nas coisas impossíveis, mas sei que seria muito mais difícil, né? Então, eu realmente, eu acho que ele não está aqui, mas quero deixar essa mensagem de gratidão a ele, honrá-lo por toda a colaboração que ele deu durante todo esse tempo na elaboração dos painéis, tá? Mas tem uma história engraçada sobre isso, porque quando eles me fizeram essa proposta de que eu tinha que fazer esse painel, né? Eu lembro que eu falei, professor, me diga o que é esse Power BI, que eu não faço nem ideia do que se trata. E eu lembro que ele sentou na frente do computador, começou a fazer, e eu disse, posso gravar? Aí ele disse, pode. Fiquei aqui atrás dele, em pé, assim, gravando
e ele fazendo lá algumas coisas, e esse vídeo tinha aproximadamente 15 minutos. Foi o meu curso de conhecimentos gerais sobre o Power BI, foi aquele vídeo, porque foi a partir de lá que eu comecei a entender mais ou menos o que era Power BI, não fazia nem ideia, e aí eu comecei a correr atrás de tudo, de todo o conhecimento, então veio muito, a gente ficou mais ou menos uns 2 anos fazendo praticamente um conhecimento autodidata ali, correndo atrás de conhecimento, de vídeos no YouTube, a gente não teve capacitação na época, e aí depois a gente, por conta própria, a gente decidiu fazer, né, a gente comprou uns cursos de Excel, Power BI e tal, que futuramente a gente conseguiu até recompor isso, mas foi um esforço muito grande. Então, essa foi a trajetória aqui, para quem não sabe, né, de como começou esse trabalho de painéis na UFOP. Foi muito incrível, muitos aprendizados, muitos desafios, mas eu acho que só tem lições a tirar disso tudo, certo? Então, a mensagem que eu começo hoje é que sim. Oi? Antes de tu continuar, eu acho tão legal lembrar desse início e dizer, também honrar aqui a vida do professor Marcel, né, que realmente ele foi uma bênção hoje na nossa vida, que nos ajudou muito, né, e ainda ajuda muito, né, não mede esforço para nos ajudar quando a gente precisa. Mas eu lembro que logo no início ele falava assim, não, gente, eu coloquei aqui no chat, né, que ele é super mega power avançado em Power BI, né? E ele, gente, é tão humilde que ele diz, não, que ele está sempre aprendendo. E a gente sempre, quando ele dizia que ele estava aprendendo, a gente dizia, nossa, se o senhor está aprendendo, a gente é recém-nascido ainda, a gente está engatinhando. Então, era muito legal, porque ele sempre, com a humildade dele, colocando, né, e sempre nos incentivou a buscar, né, a aprender. Então, ele nunca nos desmotivou, ele sempre dizia que a gente era capaz, que a gente ia conseguir. Então, e até hoje ele é assim, né? Hoje a gente já tem um pouquinho de conhecimento em relação ao o que ele sabe, né? Muita coisa. Mas ele continua dizendo que a gente já sabe muito, e às vezes a gente acredita, mas depois, quando a gente esteve na primeira dificuldade, assim, a gente percebe que ainda precisa aprender muito, e ele está sempre à disposição para nos ajudar. Então, fica aqui registrado também meu agradecimento, professor Marcel, por todo o aprendizado e por toda a ajuda até hoje aqui com a gente na Diplan. Com certeza. E tem outras. Nossa, tiveram muitas histórias, né? Imagina aí, já são quase 6 anos de relação ali, de pedindo para ele ajuda, socorros. E eu lembro que às vezes eu chegava assim, professor, me ensina como faz isso aqui. Ele abria e ele começava a mexer milhares de telas e não sei o que. Eu saía de lá mais sabendo menos do que eu tinha conversado, porque era muita coisa, então, mas foi essencial mesmo, porque ele tem muito conhecimento. Então, a mensagem que eu quero deixar aqui para a gente começar é que sem informação confiável, a democracia perde seu rumo. Essa frase é de Kofi Annan, ele foi o Nobel da Paz em 2001. E aí os painéis, eles têm esse papel crucial na administração pública de informar, né? Informar a comunidade, informar os servidores, trazer transparência. Então, essa mensagem eu acho que tem tudo a ver com esse tema, né, de hoje. E aí, para quem eu quero saber ali no chat, quem não estava no dia que a Renata apresentou, no primeiro dia, na abertura, tem alguém que não estava? Me manda ali no chat. Pode, não estava. Só para eu saber. Porque vai parecer um pouco repetitivo as coisas que ela já falou, mas eu acho importante trazer. Eu não sabia se eram as mesmas pessoas que estariam, mas como isso também vai ficar gravado, pode ser que em algum momento alguém decida assistir de forma separada aqui as oficinas. Achei importante deixar registrado essa evolução histórica dos painéis orçamentários da UFOP, que é uma história de muita superação. Em 2019, e a gente traz 2019 ali, tanto a Renata, eu faço referência a essa data, que foi o ano que eu comecei, mas sempre ressalto que quando eu cheguei
já tinha começado a se desenvolver um trabalho, tá, gente? Mas quando eu cheguei, que eu fui para ser coordenadora de acompanhamento orçamentário, que eu lembro que a Ingrid era antes de mim, e aí ela foi para a CPO e eu ia ficar na KO, e ela disse, olha, Polly, tem que enviar todo, acho que era, não lembro se era uma vez por semana ou 2 vezes por semana esse relatório, para todas as unidades. A gente tinha que baixar do Tesouro Gerencial, eu acho que eram 21 ou 19 relatórios, que era um para cada unidade, arrumar, deixar assim nesse formatinho e enviar por e-mail para cada unidade, 1 ou 2 vezes por semana, não recordo exatamente qual era a quantidade de vezes. Mas eu me lembrei tanto, porque quando eu trabalhava na DFC, quando eu cheguei na UFOPA para ser contadora, o primeiro lugar que eu fui foi para a coordenação de execução, e nada contra quem gosta de trabalhar com a execução, tá? Um trabalho super essencial na universidade. Mas eu tinha certeza que eu não queria trabalhar lá, porque era muito um trabalho que eu não me identifiquei. E aí, quando eu cheguei, eu falei, gente, eu não vou ficar fazendo esse trabalho aqui, não. Tanto que quando veio a ideia de gestão à vista, que eu não sabia nem o que era, eu falei, eu não sei o que é, mas deve ser melhor que isso aqui, de ter que ficar mandando relatório para todo mundo, todo tempo, porque é muito cansativo, é muito maçante ter que ficar imprimindo esses relatórios, fazendo uma coisa muito manual ali, não era comigo, não era o meu estilo de trabalhar, não gosto de trabalhar dessa forma. Então, eu abracei a causa dos painéis para me livrar definitivamente desse trabalho aqui, eu confesso, assim, de todo o meu coração, que eu não queria trabalhar com isso. Então, esses relatórios, eles eram emitidos semanalmente, enviados por e-mail individualmente para cada unidade. Vocês lembram disso aí? Quem é que está aí no chat lembra desses relatórios ainda que recebi em 2019? Vocês estão muito calados hoje, gente. Meu Deus. Lembro bastante. Até antes disso. Tenso, né? Tenso porque não é nada dinâmico, eu não conseguia montar relatórios aqui, então se alguém quisesse tirar uma informação, tinha que ir ali de forma muito manual para fazer. E aí em 2019 mesmo, inclusive, veio a primeira versão do painel de execução orçamentária. Eu já pensei várias vezes, gente, confesso que eu já pensei várias vezes em tirar esse painel aí do site, melhorar ele, deixar uma versão melhorzinha, assim, só para ficar lá. Mas toda vez que eu olho nele, eu lembro que a gente passou por esse trabalho, assim, e ele era tão feinho, tão simples, e não tinha nada de informação, quase não tinha filtro, não tinha nenhum tipo de design, mas ele foi o nosso primeiro, sabe? Eu acabo tendo esse apreço por conta disso, então foi o nosso primeiro painel. E vocês podem ver aqui que ele só tinha capital e custeio, aqui informações. Se a pessoa não tivesse aqui a intuição de olhar aqui para baixo, nem saberia que tinha outras páginas aqui para outras a setinha, né? Porque não tinha botão de navegação, não tinha como voltar para a página inicial. Então, era tudo muito mesmo trabalho de formiguinha lá que a gente começou. De design zero, esses gráficos aqui bem feios. Mas que bom que a gente passou por ele, foi uma época de muito aprendizado, foi realmente o primeiro que a gente fez, e eu lembro que já foi um grande avanço, porque a gente não tinha nada, então as unidades já começavam ali a poder consultar algumas informações em tempo um pouco mais hábil, né? E em 2020, com a criação da UGR de apoio estudantil, que foi um marco, hoje a Renata falou sobre isso, ela já tinha falado na semana passada, foi muito importante para a gente começar a criar relatórios um pouco mais específicos, né? Porque a gente tinha muitas informações muito misturadas quando o apoio era nas UGRs das unidades, então a gente não conseguia exatamente determinar quanto era de apoio estudantil, tinha que usar muitos filtros relatórios, eram complexos, isso aqui foi um marco muito importante. Em 2020,
a gente fez a primeira experiência, né, de classificar os documentos do CIAF de acordo com o PGO, porque esse sempre foi um desafio desde que eu cheguei, uma coisa que do nosso grande desejo é convergir as informações do PGO com a execução. Continua sendo um desafio, mas hoje a gente já avançou demais. Naquela época não tinha nada e a gente conseguiu começar esse trabalho por contratos e apoio estudantil. Como foi esse contrato, essa experiência? A gente classificou todos os PIs de contratos como objeto sintético, na época eu que dei esse nome, inclusive, por quê? Porque o objeto era grande, né? Era a condução de veículos, não sei o quê, e era muito grande os nomes, aí a gente tentou deixar ele mais sintético para os relatórios ficarem melhor, mais apresentáveis, né? E o de apoio estudantil, a gente começou, foi a primeira base que a gente criou, a de editais. Então, para a gente já era um avanço, mas a gente já trabalhava só internamente nessas bases auxiliares. A gente não tinha levado isso para os painéis ainda. E a conferência do PGO versus execução nessa época, a gente era 100% manual. Eu nunca esqueço que a gente até falava assim, era o relatório do professor Hugo, porque era um relatório que a gente queria apresentar para ele, né, para ele ter essa visão de como é que estava a execução do PGO, mas a gente ficava... Eu lembro que passava de 3 meses da gente conseguir fazer, porque a gente pegava o PGO e ia colocando lá, linha por linha, quanto foi que executou, por exemplo, de apoio estudantil, edital X. A gente colocava o valor aprovado no PGO e o valor manualmente que já tinha sido liquidado, que já tinha sido empenhado a liquidar. Então, assim, gente, era muito tenso, era muito difícil e, obviamente, muito erro, né? Que quanto mais manual as informações ali, muito mais suscetível aos erros. Em 2020, a gente lança essa segunda versão do painel de execução orçamentária, já logo depois da gente ter lançado o primeiro em 2019, que era aquele feinho, né? Que era aquele um lá que eu mostrei para vocês, a gente veio e lançou já a primeira versão. Esse aqui de 2020, vocês podem ver que na época ele só tinha uma aba de restos a pagar. Ele tinha essa aba aqui de restos a pagar, que era onde concentrava tudo, mas se eu fosse aqui em apoio estudantil, ele não tinha essas informações de restos a pagar aqui. Então, a pessoa, se ela tivesse que analisar por essas que hoje a gente coloca como classificação do PGO, a gente tinha que voltar lá e lá em restos a pagar e pesquisar, né? Essa foi a primeira versão logo em 2020. Mas já foi também um pequeno avanço, porque a gente já conseguia trazer para cá as informações de atualização, já estava mais separadinho, né? Então, já foi um trabalho muito legal. De 2021 a 2024, nós não evoluímos muito no âmbito externo, né, nessa questão de layout, mas a gente teve 2 coisas importantes nesse painel de 2021 a 2024, que foi o restos a pagar por aba. Então, como eu mostrei lá em 2020, você tinha que voltar para ver o restos a pagar. Em 2021, a gente já lança aqui, em cada abinha dessa tinha tanto a informação do orçamento do exercício quanto do restos a pagar, e também dos editais de apoio estudantil. Essa foi a primeira vez que a gente traz essa informação para os painéis. Isso aqui foi incrível, inclusive continua sendo incrível, continua sendo sucesso, continua até hoje. Algumas universidades ainda não conseguem fazer isso, apesar de que é um conhecimento, para quem entende de base de dados, não é nada difícil, mas é um trabalho interno da DIPLAN que dá trabalho. Por exemplo, para a gente conseguir fazer isso aqui, mostrar isso aqui para vocês, a gente alimenta uma base de dados manualmente desde 2019, com todos os empenhos de editais. Então, a gente tem essa base de dados histórica. Então, sempre que é emitido um novo empenho de apoio estudantil, a gente vai lá, coloca esse empenho e preenche com essa informação que aparece no painel. Não sei se vocês sabiam disso. Então, esse insight que a gente teve de fazer isso facilitou muito o trabalho das unidades,
facilitou muito o trabalho do usuário, até mesmo o nosso interno de fazer tanto planejamento, controle, acompanhamento, isso foi muito importante. E em 2022 a gente lança o primeiro painel das unidades também, né, que aí a gente traz para cá as informações de PGO das unidades, tá? Aí, assim, só para deixar claro, se alguém não sabia da existência desse painel, que ele existe até hoje, ele está, por exemplo, inclusive já tem o de 2025, só não está publicado, mas a gente vai publicar essa semana. Ele traz as informações de PGO das unidades, então, planejamento, as descentralizações, centralizações, esse aqui foi o primeiro modelo lá em 2022, e aqui a gente começa já a capacitar o pessoal para utilizar essas bases de dados, né, para utilizar as bases de dados. Está travando aqui, tá? 2023. Em 2023, a gente lança internamente, tá? O primeiro painel gerencial. Eu falo internamente, e eu vou ressaltar isso bastante, porque, gente, desde que 2019, um dos grandes anseios da Adplan, eu imagino que da administração como um todo, é a gente conseguir fazer essa união de PGO com execução, né? E em 2023 a gente conseguiu fazer isso de forma integral, a gente integrou totalmente o PGO com a execução, aí, tanto que em 2023 a gente criou a base PDE, eu dei esse nome, mas foi muito porque significa planejamento, detalhamento e execução, e acabou pegando lá na Adplan, a gente nomeou ela assim, que é uma base de dados, onde a gente coloca todas as informações de execução, todas as informações de planejamento e de detalhamento, e a gente cruza essas informações. Só que em 2023 foi 100% manual. Então, só para vocês terem uma ideia, a base PDE tem 27 mil linhas, todas foram classificadas manualmente em 2023. Isso é muito trabalhoso, muito demorado, porque a gente tinha que... Fui eu que fiz esse trabalho, eu tive que analisar linha por linha dessa para classificar o documento. Claro que algumas linhas dava para classificar de forma mais... não automática, mas, por exemplo, eu fazia uma união de alguns filtros, então dava para classificar mais rápido, mas a maioria não, eu tinha que analisar ali, o campo de observação, os filtros, PI, natureza de despesa para conseguir classificar de acordo com o PGO. Então, o que eu fiz? Eu peguei a execução do CIAF e classifiquei todos os documentos de acordo com o PGO. Foi esse o trabalho que a gente fez. E aí, por conta dessa base, a gente conseguiu fazer o painel gerencial, só que o maior desafio dele é porque ele era muito manual, né? A gente fez também a reformulação do painel das unidades, então lá... Olha, foi. E ressaltar também, né, que como era muito manual, demandava muito tempo, né, de atualização. Então, esse painel, ele demorava mais de 30 dias, se eu não me engano, eram 40 dias, em torno de 40 dias para ser atualizado, não era isso, Polly? Era muitos dias, porque, assim, era... Essa análise, eu ficava por conta, praticamente. Eu até falava assim, não consigo fazer outra coisa. Sabe que bateu muito arrependimento em algumas vezes? Sabe quando você fala assim, para que eu fui inventar isso? Era eu com esse painel. Porque eu inventei, aí depois eu tive que ficar alimentando ele, então dava muito trabalho, era muito cansativo. Por várias vezes, eu falava assim, meu Deus, eu não acredito que eu inventei esse trabalho para mim, não, sinceramente. Mas, enfim, a gente acabou fechando o ano. Quando a gente virou... Já eu falo de 2024, deixa eu terminar aqui 2023. Aí a gente fez a reformulação do painel das unidades. Então, a carinha do painel, que era essa aqui, passou a ser essa outra aqui, já um pouco com um gráfico aqui, já com os botõezinhos, mais bonitinho. E também a gente iniciou... né, lá em 2023, a reformulação do novo painel, que foi esse que saiu só em 2025. Aqui nós tivemos alguns desafios, porque na época a gente tentou trabalhar com uma outra equipe, mas aí a gente viu que não deu certo, acabou 2023
não saiu, aí ficou parado. Quando foi em 2024, eu propus para a Renata para a gente fazer do jeito que a gente tinha, então foi que saiu agora. Não era do jeito que a gente tinha sonhado, mas foi já um grande passo. Então, eu acho que disso, sabe, de toda essa evolução que vocês viram aí, o importante foi que a gente não ficou parado, né? Vocês viram que todos os anos, de alguma forma, a gente fez alguma implementação, alguma melhoria, né? Em 2024, a gente melhorou a base PDE, que foi uma lá que eu preenchi 27 mil linhas de forma manual. Em 2024, a base PDE, a gente fez a implementação já de algumas automações. Então, descobri uma forma lá de fazer essas automações, de elas ficarem mais automáticas. Então, alguns documentos do CIAF já vêm, né, classificados automaticamente para a base. Organizei a estrutura também, porque lá em 2023, quando eu criei, não tinha nenhuma estrutura, era uma grande planilhona, super pesada, difícil de mexer, difícil de achar as informações. Aí, em 2024, já dei uma organizada nessa estrutura dela. E aí diminuiu drasticamente o tempo que eu levava para atualizar, que era quase 40 dias, caiu para 3 a 4 dias. No início do ano, lá ainda levava 5 a 8 dias para atualizar, mas agora, já mais para o final do ano, já estava levando 3 dias para atualizar o mês fechado, né? Porque a gente também determinou que a gente trabalhava com os meses fechados. Não sei se vocês estão conseguindo entender aí esses termos que eu estou usando, o que está, mas acho que dá para perceber a evolução que a gente teve, que é isso a intenção de eu mostrar aqui. Olha, então, oi. Só para contextualizar, então, um pouquinho mais a respeito disso, assim, de um modo geral, para quem não está entendendo, né, a gente tinha todo um trabalho, né, que vocês veem toda uma engenharia por trás, que demorava em torno de 40 dias para ser executado, mas aí eu me coloco no lugar do usuário, né? Meu Deus, para que ela vai fazer um relatório que demora 40 dias, né? Eu lembro que na época a gente queria fazer essa integração, né? Isso, na verdade, é um projeto de inovação na universidade, porque não há essa integração assim plena, né? Em outras instituições que a gente assim, naquela época, né, não tinha. E aí, o que acontece? Mesmo, o que a gente viu, né? A gente pensou lá na frente. Mesmo eu tendo esse trabalho agora, tá? Mesmo às vezes as meninas dizendo isso aqui é impossível da gente fazer. Eu lembro muito bem de algumas falas, não, isso aqui é impossível. Pois é, não é impossível, é porque a gente ainda não sabe como fazer, né? Mas se a gente souber como fazer, a gente consegue fazer. E aí, o que acontece? A gente precisou ter esse trabalho todo inicial, como a Polly falou, de 40 dias de atualização, para que a gente tivesse uma bagagem e hoje conseguisse, né, transformar esse tempo e melhorar a nossa tomada de decisão. Sempre nosso objetivo maior era que a gente tivesse informações em tempo hábil para tomada de decisão. E quanto mais detalhes eu tiver da informação, mais assertiva eu vou ser na minha tomada de decisão. Então, a gente trabalhou toda essa engenharia, né? A Polly desenvolvendo toda essa engenharia por trás, apesar de não aparecer, digamos assim, na estética do painel, né? Mas por trás estava sendo feito esse trabalho, que é para a gestão poder tomar uma decisão de forma mais rápida e assertiva. Então, toda essa engenharia foi com o objetivo de ser mais assertivo na tomada de decisão. Por mais que às vezes a gente não entenda muito o que a gente está fazendo por trás, mas você, como gestor, ter os números, né, corretamente, de uma forma mais clara, mais simplificada, e para conseguir tomar uma decisão, né, isso foi fundamental. E foi por isso, né, que a gente não desistiu dessa base de dados, tentou aperfeiçoar ela ao longo do tempo para que a gente pudesse chegar onde a gente está hoje, e ainda tem muito a melhorar, né? Eu acho que a Polly vai falar mais sobre isso, mas a gente realmente já caminhou bastante.
Obrigada, Renata, é isso mesmo. Então, aí quando foi em 2024 também a gente fez a reformulação do painel de execução orçamentária, que é esse aqui, que a gente vai falar um pouco mais sobre ele, vou mostrar mais profundamente, né? Vocês já tiveram alguns spoilers aí durante a oficina. E o painel de indicadores da matriz também, que a gente, na verdade, pensou nesse painel, né, com a CPO em 2023, mas a gente acabou não fazendo a implementação. Em 2024, a gente colocou esse projeto para andar e deu certo. Tá com um pequeno ajuste para fazer, mas eu não deixei de trazer nenhum dos painéis, apesar dos seus ajustes que precisam ser feitos, sabe, gente? Porque é aquilo. Os painéis, vocês têm a prova aí de que a gente não para de tentar melhorá-los. Então, assim, possivelmente, muito possivelmente, vocês vão ver erros, vão ver defeitos, mas faz parte desse processo todo de melhoria que a gente tem buscado. Então, por mais que vocês acessem, porque eu sei que existem muitos críticos, não estou falando aqui de nenhum caso específico, mas a sociedade como um todo, né, sempre tende a olhar mais para os nossos defeitos que para as nossas qualidades. Então, é importante que vocês tenham esse olhar para os painéis da UFOPA, sabendo que eles estão sendo trabalhados para serem melhorados sempre. A gente está buscando, dia após dia, assim, a gente vê o defeito, a gente fala e vai atrás e graças a Deus a gente tem conseguido com êxito cada vez mais evoluir nas melhorias. E como a Renata falou, o resultado, né, de tudo isso é que em 2023 a gente alcançou o 4º lugar no projeto de inovação do MEC, na categoria Controles Internos. A gente participou de um concurso que era nacional e a gente ficou recebeu essa colocação como boas práticas em bases de dados para acompanhamento orçamentário. Isso porque a gente já não tem tudo isso que a gente tem hoje, né? Imagina se a gente tivesse apresentado, por exemplo, a base PDE, que é um marco, com certeza, para a UFOPA. Não está sendo disseminada ainda muito por conta do que eu vou contar ali na frente para vocês, mas com certeza é um grande marco, disso eu tenho certeza, tá?